O arquivo ainda está aqui, na minha mesa. suicidemouse.avi. 9 minutos e 42 segundos que destruíram completamente minha vida e minha sanidade. Se você está lendo isso, então talvez eu já tenha feito o que aquele Mickey me sussurrou para fazer nos últimos frames do vídeo. O cheiro de tinta velha e película queimada ainda grudava nas minhas roupas mesmo 3 meses depois de ter encontrado aquele arquivo amaldiçoado. Meu nome é David Chen e eu trabalhei por 17 anos como arquivista digital na Disney. 17 anos de uma rotina que eu adorava, mergulhando diariamente na magia da história da animação. Minha função específica era digitalizar e catalogar animações antigas, especialmente material perdido ou danificado dos anos 1920 e 1930. Era um trabalho meticuloso, tranquilo, que exigia paciência e amor pela arte. Cada manhã, eu chegava ao subsolo do prédio principal da Disney em Burbank, descia 3 lances de escada até minha sala climatizada e passava o dia inteiro transformando pedaços de história em arquivos digitais. A sala onde eu trabalhava era um santuário. Paredes cobertas de armários de metal cinza, cada um catalogado com precisão militar. Prateleiras que se estendiam do chão ao teto, repletas de latas de filme 16mm e 35mm. Algumas tão antigas que as etiquetas estavam completamente desbotadas. O ar sempre cheirava a metal, produtos químicos de conservação e aquele aroma distintivo de película antiga, uma mistura de acetato e tempo que se tornara o perfume da minha vida profissional. Minha estação de trabalho era o orgulho do departamento. Um equipamento de digitalização de última geração, capaz de processar filmes dos anos 1920 com qualidade surpreendente. 2 telas de alta resolução, equipamento de áudio profissional e uma mesa de madeira carvalho que havia pertencido ao próprio Walt Disney décadas antes. Era nesta mesa que eu realizava o trabalho mais importante da minha carreira: preservar a magia Disney para as futuras gerações. Eu amava cada segundo daquele trabalho. Cada frame que passava pela minha tela era como descobrir um tesouro perdido. Assistia aos primeiros experimentos de Walt com sincronização sonora, via os erros e acertos que moldaram a linguagem da animação moderna, presenciava o nascimento de personagens que se tornariam ícones mundiais. Era como ser um arqueólogo da imaginação, escavando camadas de criatividade enterradas pelo tempo. Até aquela terça-feira maldita de março. Era uma manhã como qualquer outra. Cheguei ao escritório às 7h30, como sempre, cumprimentei Marta, a secretária do departamento, e desci para minha sala. O café ainda fumegava na caneca que eu trouxera de casa. Uma caneca com o rosto do Mickey Mouse que havia ganhado no meu 10º aniversário de trabalho na empresa. Irônico, considerando o que estava por vir. Por volta das 9 da manhã, Marta desceu com uma caixa de filme de 16mm que havia sido encontrada durante a renovação do estúdio principal. A descoberta havia acontecido na semana anterior, quando os operários estavam derrubando uma parede do 3º andar para instalar novos sistemas de ar-condicionado. Por trás de uma parede aparentemente sólida, encontraram um pequeno compartimento escondido, não maior que um armário de vassouras. Dentro deste compartimento, havia 3 latas de filme, algumas folhas de papel amareladas pelo tempo e um caderno de anotações com a caligrafia característica de Walt Disney. As outras 2 latas continham material que eu já havia processado na semana anterior. Testes de animação rotineiros, experimentos com efeitos sonoros, nada fora do comum. Mas esta 3ª lata era diferente. A etiqueta estava desbotada, quase ilegível, mas consegui decifrar com uma lupa. Mickey, teste sonoro, 1930, não catalogar, autorização WD apenas. A última parte me intrigou profundamente. WD. Obviamente se referia ao Walt Disney, mas por que a ordem específica para não catalogar? Na Disney, absolutamente tudo era catalogado, arquivado, preservado com cuidado religioso. Cada rabisco, cada teste, cada experimento malucado, tudo tinha seu lugar no vasto arquivo da empresa. Segurei a lata nas mãos por vários minutos, sentindo seu peso. Era mais pesada que o normal, indicando que o filme estava bem preservado. A lata em si parecia ter sido lacrada com mais cuidado que as outras, com uma espécie de cera vermelha nas bordas. Um procedimento que eu nunca havia visto antes em material Disney da época. Levei a lata para minha estação de digitalização, seguindo o protocolo que eu conhecia de cor. Primeiro, examinei o estado físico do filme.
Surpreendentemente, estava em condições excepcionais para algo de quase um século. A película estava flexível, sem sinais de deterioração da síndrome do vinagre que plagueava muitos filmes antigos. As perfurações estavam intactas, e o filme tinha uma coloração uniforme, quase como se tivesse sido armazenado em condições de laboratório. Ajustei meu equipamento de digitalização, calibrei as lentes, limpei cuidadosamente cada rolo antes da transferência. Era um processo que eu havia feito literalmente milhares de vezes. Mas desta vez, havia uma sensação estranha no ar. Talvez fosse a ordem misteriosa de não catalogar, ou talvez fosse o silêncio incomum da sala. Mesmo os ruídos constantes do sistema de ventilação pareciam abafados naquela manhã. Iniciei a transferência e a imagem apareceu na minha tela. Mickey Mouse caminhando por uma paisagem em preto e branco, exatamente como nas primeiras animações de Walt Disney. A qualidade visual estava surpreendentemente boa, com contrastes nítidos e animação fluida. À primeira vista, parecia material legítimo dos primeiros anos da Disney. Mas algo estava fundamentalmente errado desde o primeiro frame. O Mickey estava diferente. Não era uma diferença óbvia. A anatomia estava correta, as proporções respeitavam o design clássico, até mesmo os detalhes como as luvas brancas e os sapatos grandes estavam perfeitos. Mas havia algo na linguagem corporal, no jeito como ele se movia, que me causava um desconforto inexplicável. Seus movimentos eram mais lentos, mais pesados que o normal. Não havia aquela energia característica, aquela vitalidade bouncing que tornava Mickey tão carismático. Este Mickey caminhava como se carregasse um peso invisível nos ombros, como se cada passo fosse um esforço monumental. Sua cabeça estava ligeiramente baixa, os braços balançavam de forma mecânica e sem vida, e havia uma qualidade quase hipnótica na repetição de seus passos. E havia o som. Um piano tocava uma melodia que eu nunca havia ouvido antes em material Disney. Era melancólica, quase fúnebre, com acordes menores que criavam uma atmosfera de profunda tristeza. Não era a música alegre e esperançosa típica dos cartoons da época. Esta música parecia drenar toda a alegria do ambiente, criando uma sensação de peso emocional que me fazia querer desligar o equipamento e sair da sala. Mas eu estava fascinado demais para parar. O Mickey continuou caminhando por quase 2 minutos completos, através de uma paisagem que gradualmente se revelava mais desolada à medida que avançava. Inicialmente, havia algumas árvores esparsas e colinas suaves no fundo, mas conforme ele prosseguia, a paisagem se tornava cada vez mais vazia. As árvores desapareciam, as colinas se achatavam, até que sobrou apenas uma planície infinita e vazia, sem nenhum ponto de referência no horizonte. A animação era profissionalmente executada, definitivamente trabalho de qualidade Disney, mas havia algo fundamentalmente perturbador em sua simplicidade opressiva. Era como assistir a uma metáfora visual da depressão, a jornada de alguém se afastando cada vez mais da vida, caminhando em direção ao nada absoluto. Foi aos 2 minutos e 30 segundos que percebi o primeiro detalhe realmente alarmante. A expressão do Mickey começou a mudar. Não de forma abrupta ou óbvia, mas através de uma transição tão sutil e gradual que quase passou despercebida. Frame por frame, quase imperceptivelmente, o sorriso característico foi diminuindo. Primeiro se transformou numa linha reta, depois começou a se curvar para baixo, criando uma expressão de crescente tristeza. Pausei a reprodução e examinei os frames individualmente, usando as ferramentas de análise frame by frame do meu equipamento. A transição era tecnicamente perfeita, feita com a perícia que esperávamos dos melhores animadores Disney. Cada frame mostrava uma micromudança na expressão, criando uma metamorfose emocional fluida e devastadoramente eficaz. Não era um erro, não era deterioração do filme, não era um acidente técnico, era completamente intencional. Continuei a reprodução com o coração batendo mais rápido. A música começou a se distorcer aos 3 minutos e 15 segundos. Novamente, não era deterioração do áudio ou problemas técnicos no meu equipamento. Verifiquei todos os níveis e conexões. Era uma distorção deliberada e artisticamente controlada, como se o próprio piano estivesse sendo lentamente corrompido por uma força externa. As notas ficavam cada vez mais graves, mais lentas, criando intervalos harmônicos que feriam os ouvidos. Era como se a música estivesse sendo esticada, deformada, transformada em algo que não deveria existir.
O resultado era uma cacofonia que fazia meu estômago revirar e minha pele se arrepiar de forma desconfortável. Mickey continuava caminhando, mas agora sua postura estava visivelmente deteriorada. Seus ombros se curvavam para dentro, sua cabeça pendia para frente e seus passos se tornavam cada vez mais arrastados. Era como assistir alguém sendo fisicamente esmagado pela tristeza, pela desesperança, por alguma força invisível que o consumia por dentro. Verifiquei o timestamp no meu equipamento. Ainda restavam mais de 6 minutos de material. 6 minutos que mudaram minha vida para sempre. Aos 4 minutos exatos, Mickey parou de caminhar. Ele simplesmente parou no meio da tela, ainda de costas para a câmera, completamente imóvel como uma estátua. A música distorcida continuava tocando, se é que ainda podia ser chamada de música, mas Mickey permanecia estático, sem o menor movimento. Aguardei, pensando que a animação continuaria em alguns segundos. 30 segundos se passaram. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos completos de Mickey Mouse completamente imóvel no centro da tela, enquanto aquela cacofonia infernal continuava tocando ao fundo. Minha pele começou a se arrepiar de forma desconfortável. Nenhum animador profissional criaria uma sequência tão longa de inatividade total. Era desperdiçar filme caro, tempo valioso, recursos limitados. Na época da depressão, quando cada centímetro de película custava dinheiro que a Disney mal tinha, ninguém criaria minutos de animação estática sem propósito, a menos que o propósito fosse algo muito específico, algo que eu ainda não compreendia. Foi então que Mickey começou a se virar. Lentamente, frame por frame, com a mesma precisão técnica da mudança de expressão anterior, ele girou seu corpo até ficar de frente para a câmera. O processo levou exatos 43 segundos. Contei frame por frame, e a cada segundo que passava, minha ansiedade crescia exponencialmente. Quando finalmente vi seu rosto completamente, meu sangue literalmente gelou. Os olhos do Mickey eram 2 buracos negros vazios, sem as pupilas características que davam vida e personalidade ao personagem. Não eram apenas pupilas ausentes, eram vãos completamente vazios, como se alguém tivesse perfurado buracos na própria realidade. Olhar para aqueles buracos era como olhar para o espaço sideral, para a ausência absoluta de qualquer coisa. Sua boca estava aberta numa expressão de horror silencioso, escancarada de uma forma anatomicamente impossível para um desenho animado. Era como se Mickey estivesse gritando com todas as forças, mas sem emitir som algum. A expressão era tão intensa, tão cheia de agonia pura, que me fez recuar instintivamente da tela. E ele estava olhando diretamente para mim. Sei que soa como paranoia, sei que é tecnicamente impossível, mas juro por tudo que é sagrado que aqueles buracos vazios estavam focados diretamente na câmera, como se Mickey soubesse que alguém estaria assistindo décadas depois. Era impossível, claro, mas a sensação era inegável e aterrorizante. Meu coração disparou como se eu tivesse corrido uma maratona. Suor frio escorreu pela minha testa e pelas minhas costas. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente e uma voz urgente na minha cabeça gritava para eu desligar o equipamento imediatamente, sair da sala, esquecer que aquilo havia acontecido. Mas eu não conseguia parar de assistir. Havia algo hipnótico naquele horror, algo que prendia minha atenção de forma absoluta e inescapável. Era como olhar para um acidente de carro. Você sabe que deveria desviar o olhar, mas simplesmente não consegue. Exceto que isto era 1000 vezes pior, porque o acidente estava olhando de volta para mim. Mickey permaneceu naquela posição terrível por exatos 2 minutos e 17 segundos, com aquela expressão agonizante fixada no rosto. A música havia se transformado num ruído quase insuportável, como milhares de unhas arranhando quadros negros, amplificadas através de alto-falantes distorcidos. Era um som que parecia perfurar diretamente meu cérebro, criando uma dor física real atrás dos meus olhos. Então, sem qualquer aviso ou transição, Mickey começou a caminhar novamente. Mas desta vez, ele vinha em direção à câmera. A cada passo, Mickey ficava maior na tela, mais próximo, mais ameaçador. Seus olhos vazios nunca desviaram do foco da câmera e sua boca permanecia aberta naquele grito silencioso eterno. Era como assistir um pesadelo se aproximando em câmera lenta, sabendo que não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer para impedir. A técnica de animação era impressionante. A perspectiva mudava perfeitamente à medida que Mickey se aproximava, criando uma sensação genuína de profundidade tridimensional que era anos à frente de seu tempo.
Mas toda essa maestria técnica apenas tornava a experiência mais terrível, mais real, mais inescapável. Quando Mickey preencheu completamente a tela, com apenas seus olhos vazios e sua boca aberta visíveis, ocupando cada pixel disponível, o vídeo cortou abruptamente para preto total. Silêncio absoluto por exatos 10 segundos. Então, uma voz, baixa, distorcida, quase inaudível, mas definitivamente recognizável como uma versão corrompida da voz clássica do Mickey Mouse. O sofrimento é real, a dor é eterna. Junte-se a nós na escuridão, onde nada termina e tudo dói para sempre. O vídeo terminou. Fiquei sentado na minha cadeira por pelo menos 15 minutos, tremendo incontrolavelmente, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Minha mente racional tentava encontrar explicações lógicas. Talvez fosse um experimento artístico, talvez uma animação de teste para explorar temas mais sombrios, talvez até mesmo uma brincadeira cruel de algum animador com senso de humor muito negro. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo era algo muito diferente, algo muito pior. Aquilo não era material Disney, não podia ser. A Disney nunca criaria algo tão profundamente perturbador, tão malignamente destrutivo para a psique humana. Mas a qualidade da animação, a fluidez dos movimentos, a perfeição técnica, tudo indicava trabalho profissional de altíssimo nível, exatamente do tipo que apenas os estúdios Disney poderiam produzir na época. Verifiquei obsessivamente o arquivo no meu computador. suicidmouse.avi. 9 minutos e 42 segundos. 847 MB. Resolução 720x480. Taxa de quadros 24 fps. Áudio PCM estéreo. Todos os dados técnicos estavam perfeitos, indicando um arquivo genuíno e bem preservado. Mas como algo assim poderia existir nos arquivos Disney? Passei o resto do dia tentando pesquisar sobre o arquivo na base de dados oficial da empresa. Procurei por qualquer referência a experimentos sonoros de 1930, qualquer menção a animações de teste com Mickey Mouse, qualquer registro de material classificado como não catalogar. Vasculhei arquivos de produção, correspondências internas, relatórios de progresso, notas de reunião, absolutamente nada. Era como se aquele filme nunca tivesse existido oficialmente. Não havia registros de sua criação, não havia menções em documentos internos, não havia rastros em lugar nenhum do vasto sistema de arquivo Disney. Para todos os efeitos práticos, suicidmouse.avi não existia. Mas eu tinha a prova ali, na minha tela, no meu computador, queimado permanentemente na minha memória. Durante os dias seguintes, não consegui tirar aquelas imagens da cabeça. Os olhos vazios do Mickey me perseguiam durante o sono, e eu acordava suando frio com a lembrança daquela voz distorcida, sussurrando sobre sofrimento eterno. Tentei trabalhar normalmente, digitalizando outros arquivos, seguindo minha rotina habitual, mas cada vez que olhava para qualquer material Disney, via apenas aquela versão corrompida do Mickey. Era como se aquele arquivo tivesse infectado minha percepção de tudo relacionado a Disney. Mickey Mouse, que havia sido uma fonte de alegria e nostalgia por toda a minha vida, agora me enchia de terror inexplicável. Não conseguia mais ver aqueles olhos grandes e expressivos sem lembrar dos buracos vazios do Suicide Mouse. Não conseguia ouvir a voz alegre do Mickey sem lembrar daquele sussurro terrível. Decidi investigar mais profundamente, conversar com pessoas que poderiam ter conhecimento sobre material Disney perdido ou não oficial. Comecei com meus colegas mais próximos do departamento. Marta, a secretária, havia trabalhado na Disney por mais de 20 anos e conhecia praticamente todos os arquivos que passavam pelo departamento. Quando mencionei discretamente sobre material não catalogado dos anos 1930, ela ficou genuinamente confusa. Material não catalogado? Ela disse, ajustando os óculos e franzindo a testa. David, você sabe que isso não existe aqui. Tudo é catalogado, desde o primeiro rabisco do Walt até as últimas animações digitais. É política da empresa desde o início. Tentei ser mais específico sem revelar detalhes sobre o Suicide Mouse. Perguntei sobre experimentos com Mickey Mouse, testes sonoros incomuns, qualquer coisa que pudesse ter sido mantida em segredo durante os primeiros anos da empresa. Os únicos experimentos que eu conheço são os testes de sincronização sonora que você já digitalizou centenas de vezes. Marta respondeu. E todos estão devidamente catalogados e arquivados. Por que essa curiosidade súbita sobre material perdido? Inventei uma desculpa sobre estar fazendo uma pesquisa pessoal sobre a história da animação.
Mas percebi que Marta não estava completamente convencida. Ela me olhou com uma expressão ligeiramente preocupada quando saí de sua sala. Minha próxima tentativa foi com Robert King, um colega arquivista que trabalhava com material ainda mais antigo que o meu, filmes dos anos 1920, os primeiros experimentos de Walt Disney com animação. Se alguém conhecesse sobre material secreto ou não oficial, seria Robert. Mas quando mencionei minha pergunta sobre experimentos perdidos, Robert teve uma reação similar à da Marta. Negou qualquer conhecimento sobre material não catalogado e pareceu genuinamente perplexo com minha investigação. "David, você está bem?" ele perguntou. "Você parece diferente nos últimos dias. Mais nervoso, mais distraído. Está tudo bem em casa?" Percebi que minha obsessão com o Suicide Mouse estava começando a afetar meu comportamento de forma visível. Tentei tranquilizá-lo e mudei de assunto, mas sabia que precisava ser mais discreto em minhas investigações. Foi então que me lembrei de Harold Brennan. Harold era um arquivista aposentado que havia trabalhado na Disney por mais de 40 anos, desde os anos 1960. Ele havia sido mentor de vários arquivistas da minha geração e era considerado uma lenda viva da preservação Disney. Se alguém tivesse conhecimento sobre segredos enterrados da empresa, seria Harold. Consegui seu número de telefone através de um colega e liguei numa quinta-feira à tarde. Harold concordou em se encontrar comigo no fim de semana num pequeno café em Glendale, longe dos estúdios Disney. O encontro foi revelador de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Harold chegou ao café pontualmente às 2 da tarde, exatamente como havíamos combinado. Ele estava mais velho do que eu lembrava, cabelos completamente brancos, rosto marcado pelas décadas, mas seus olhos ainda tinham aquela inteligência aguçada que o tornara tão respeitado na empresa. Conversamos amenidades por alguns minutos, como estava a aposentadoria, como estava o departamento sem sua liderança, as mudanças tecnológicas na digitalização de arquivos, mas quando finalmente mencionei minha pergunta sobre material não catalogado dos anos 1930, a expressão de Harold mudou completamente. Ele ficou visivelmente desconfortável, olhando nervosamente ao redor do café, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo nossa conversa. Suas mãos, que estavam calmamente segurando a xícara de café, começaram a tremer ligeiramente. "David", ele disse em voz baixa, quase sussurrando, "você encontrou alguma coisa que não deveria ter encontrado." Meu coração disparou. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Harold sabia de algo. "Há coisas na Disney que foram enterradas por boas razões." Ele continuou, olhando diretamente nos meus olhos com uma intensidade que me fez recuar ligeiramente. Algumas experiências que Walt fez nos primeiros anos não eram destinadas aos olhos do público. Nunca foram destinadas aos olhos de ninguém. Insisti para que ele me contasse mais, explicasse o que sabia, me ajudasse a entender o que eu havia encontrado. Mas Harold balançou a cabeça vigorosamente. "Não posso. Não vou. E você deveria esquecer qualquer coisa que tenha visto." Ele se inclinou para a frente, baixando ainda mais a voz. "Walt Disney não era apenas um sonhador, David. Ele era um experimentador obsessivo, e algumas de suas experiências exploraram territórios que nenhum ser humano deveria explorar." "Que tipo de territórios?" perguntei, mas Harold já estava se levantando da mesa. "Deixe o passado enterrado, David, pelo seu próprio bem e pelo bem de todos ao seu redor. Algumas portas nunca deveriam ser abertas." Ele saiu do café rapidamente, deixando dinheiro na mesa e me deixando com mais perguntas do que respostas. Mas sua reação havia confirmado minhas suspeitas. O Suicide Mouse AV era real, era significativo e era perigoso o suficiente para assustar um homem que havia dedicado sua vida inteira à preservação da história Disney. Mas eu não conseguia deixar passar. Não conseguia esquecer. A obsessão havia se apoderado completamente de mim. Passei as semanas seguintes pesquisando obsessivamente sobre os primeiros anos da Disney, procurando por qualquer referência a experimentos abandonados, projetos secretos ou material que pudesse ter sido suprimido. Vasculhei bibliotecas, arquivos históricos, sites especializados em história da animação, fóruns de colecionadores de material Disney raro. A maioria das fontes eram frustrantes vagas. Encontrei algumas menções esparsas em biografias de animadores antigos sobre projetos experimentais que foram abandonados, mas nada específico sobre o que eram esses projetos ou por que foram abandonados. Havia referências ocasionais ao Walt Disney sendo mais complexo do que o público imaginava,
mas sempre sem detalhes concretos. Foi numa biblioteca da UCLA, folheando uma coleção de documentos doados pelos familiares de Ub Iwerks, que encontrei a primeira pista real. Ub Iwerks havia sido um dos criadores originais do Mickey Mouse, além de ser o animador-chefe dos primeiros cartoons Disney. Ele havia mantido diários pessoais durante seus anos na empresa, e alguns desses diários haviam sido doados para pesquisa acadêmica décadas após sua morte. A maior parte das entradas eram rotineiras, notas sobre técnicas de animação, progressos em projetos, problemas técnicos e soluções. Mas uma entrada de 15 de março de 1930 me fez parar completamente. Walt está cada vez mais obcecado com a ideia de que a animação pode ser mais do que entretenimento. Ele acredita que podemos usar os desenhos para explorar os aspectos mais profundos e sombrios da natureza humana, para mostrar verdades que as pessoas normalmente evitam confrontar. O último teste que criamos com Mickey, eu não sei se deveríamos continuar nessa direção. Há algo profundamente perturbador naquilo, algo que vai além do artístico e entra em território que me deixa genuinamente desconfortável. Meu sangue gelou ao ler aquelas palavras. Era exatamente o que eu havia visto. Um teste com Mickey. Algo perturbador demais. Algo que havia sido abandonado. Continuei lendo as entradas dos dias seguintes. 16 de março. Walt insiste que o projeto Mickey tem potencial revolucionário. Ele diz que podemos usar a animação como uma ferramenta para acessar partes da mente humana que nunca foram exploradas antes. Mas quando vejo os resultados, é como se estivéssemos criando algo que não deveria existir. 20 de março. Finalmente convenci o Walt a abandonar o projeto Mickey. Os efeitos nos membros da equipe que assistiram aos testes completos foram preocupantes. 2 animadores pediram transferência para outros departamentos sem explicação. Um terceiro não apareceu para trabalhar por 3 dias seguidos, e quando voltou, parecia uma pessoa completamente diferente. 25 de março. Walt concordou em lacrar todo o material relacionado ao projeto Mickey. Ele disse que talvez o mundo não esteja pronto para esse tipo de verdade. Espero sinceramente que nunca esteja. Aqueles foram os últimos registros sobre o projeto. Mas agora eu tinha confirmação de que Suicide Mouse era real. Havia sido criado intencionalmente por Walt Disney e Ub Iwerks, e havia sido considerado tão perturbador que foi oficialmente abandonado e lacrado. Mas se havia sido lacrado em 1930, como havia chegado até mim quase um século depois? A resposta veio naqueles fragmentos nos diários de Ub Iwerks. Pela cronologia, pelo contexto, pela localização onde foi encontrado, tudo indicava que aquele arquivo havia sido parte do compartimento secreto desde 1930, lacrado e esquecido por quase um século. Mas havia algo mais perturbador nisso tudo. Se Walt Disney e Ub Iwerks haviam considerado o material perigoso demais para existir, se haviam testemunhado efeitos negativos nos funcionários que assistiram aos testes, por que eu estava bem? Por que não havia sofrido os mesmos efeitos imediatos que os animadores dos anos 1930? A resposta veio de forma gradual e aterrorizante durante as semanas seguintes. Comecei a notar mudanças sutis no meu comportamento e percepção. Pequenas coisas, inicialmente. Minha capacidade de concentração diminuiu drasticamente. Tarefas que eu costumava completar em 2 horas agora levavam o dia inteiro. Minha mente vagava constantemente, sempre voltando àquelas imagens do Mickey com os olhos vazios. O sono se tornou um problema sério. Não conseguia adormecer sem ver aquela expressão agonizante na minha mente. Quando finalmente conseguia dormir, sonhava repetidamente com o mesmo cenário. Eu caminhando através daquela paisagem desolada, seguindo os passos do Mickey, sabendo que eventualmente teria que me virar e enfrentar aqueles olhos vazios. Mas o mais perturbador era como minha percepção da realidade começou a se distorcer de formas sutis, mas inegáveis. Comecei a ouvir aquela música distorcida em momentos aleatórios do dia. Não era alucinação auditiva. Eu sabia a diferença. Era mais como uma memória musical que se ativava involuntariamente, tocando na minha cabeça com a mesma clareza aterrorizante do arquivo original. Às vezes a música começava quando eu estava concentrado em uma tarefa completamente diferente, interrompendo meus pensamentos com aqueles acordes menores dissonantes. Pior ainda, comecei a ver Mickey Mouse de forma diferente em qualquer contexto. Quando passava por uma loja de brinquedos e via um boneco do Mickey na vitrine, por uma fração de segundo, via os olhos vazios do Suicide Mouse. Quando assistia a qualquer animação Disney clássica,
mesmo as mais alegres e inocentes, havia um momento de terror quando Mickey aparecia na tela, como se meu cérebro esperasse que ele se transformasse naquela versão corrompida. Era como se o arquivo tivesse infectado minha percepção de forma permanente, criando uma sobreposição constante entre o Mickey real e aquela abominação que eu havia assistido. 3 meses após ter encontrado o arquivo, decidi tomar uma atitude drástica. Não conseguia mais trabalhar efetivamente, não conseguia dormir direito, não conseguia ter uma vida normal enquanto aquelas imagens continuassem queimadas na minha memória. Decidi assistir ao arquivo novamente, na esperança de que uma segunda visualização pudesse de alguma forma diminuir seu impacto psicológico. Foi o maior erro da minha vida. Na segunda visualização, o arquivo era diferente. Não tecnicamente, todos os elementos visuais eram idênticos, frame por frame. Mas havia algo mais, algo que eu não havia percebido na primeira vez ou que não estava lá na primeira vez. Durante os 2 minutos em que Mickey permanecia imóvel de costas para a câmera, se eu aumentasse significativamente o brilho da tela, podia ver outras figuras na paisagem. Silhuetas humanas, quase imperceptíveis contra o fundo escuro, todas caminhando na mesma direção que Mickey havia caminhado. Eram dúzias delas, talvez centenas, todas com a mesma postura curvada, a mesma caminhada lenta e pesada. Era como se aquela paisagem desolada fosse povoada por uma procissão infinita de almas perdidas, todas seguindo o mesmo caminho sem fim. E quando Mickey se virava para enfrentar a câmera, se eu ajustasse cuidadosamente o contraste, podia ver que não estava sozinho. Por trás dele, parcialmente obscurecidas pelas sombras, havia outras figuras de pé na mesma posição, todas com a mesma expressão agonizante, todas com os mesmos olhos vazios, todas olhando diretamente para a câmera. Era uma congregação silenciosa de sofrimento eterno. A voz no final também era diferente na segunda visualização. Mais clara, mais próxima, mais pessoal. David Chen, arquivista digital, 17 anos de serviço. Você viu o que não deveria ter visto. Agora você entende que o sofrimento é real, que a dor é eterna. Junte-se a nós na escuridão onde nada termina e tudo dói para sempre. Meu nome, minha função, meu tempo de serviço. Informações que não estavam no arquivo original, que não poderiam estar em material de 1930. Era impossível, mas estava ali, claramente audível, dirigido especificamente a mim. Foi então que compreendi a verdadeira natureza do Suicide Mouse.avi. Não era apenas uma animação perturbadora. Era uma armadilha, um parasita mental projetado para se alimentar da sanidade humana. Cada pessoa que assistia ao arquivo se tornava parte dele, suas consciências capturadas e incorporadas àquela procissão infinita de almas perdidas na paisagem desolada. Os animadores de 1930 que haviam sido afetados não haviam simplesmente ficado perturbados pelo que viram. Eles haviam sido parcialmente absorvidos pelo arquivo, suas mentes conectadas àquela realidade alternativa de sofrimento eterno. E agora eu estava seguindo o mesmo caminho. Nas semanas seguintes, minha condição deteriorou rapidamente. O mundo real começou a parecer cada vez mais distante e irrelevante, enquanto aquela paisagem desolada se tornava mais vívida e presente na minha mente. Eu podia sentir a textura do solo sob meus pés enquanto caminhava pela mesma rota que Mickey havia percorrido. Podia sentir o peso da tristeza infinita curvando meus ombros para dentro. A música distorcida tocava constantemente na minha cabeça agora, não mais como uma memória, mas como uma trilha sonora omnipresente da minha existência. Cada nota era uma agulha de sofrimento perfurando diretamente meu cérebro, mas eu não conseguia desligá-la, não conseguia escapar dela. Comecei a ver as outras figuras da procissão durante meu dia normal. Elas apareciam na periferia da minha visão, sombras humanas caminhando com aquela postura curvada característica, sempre se movendo na mesma direção, sempre desaparecendo quando eu tentava olhar diretamente para elas. Era como se 2 realidades estivessem se sobrepondo. O mundo normal, onde eu ainda tecnicamente vivia e trabalhava, e aquele mundo desolado onde eu já estava caminhando junto com as outras almas perdidas. Marta notou minha deterioração e tentou conversar comigo várias vezes. Meus colegas expressaram preocupação. Meu supervisor sugeriu que eu tirasse uma licença médica. Mas como explicar que eu estava sendo lentamente absorvido por um arquivo de animação amaldiçoado de 1930? Como convencer alguém de que minha consciência estava sendo puxada para dentro de uma realidade alternativa de sofrimento eterno? Tentei destruir o arquivo várias vezes.
Deletei o do meu computador, formatei o disco rígido, até mesmo destruí fisicamente o filme 16mm original. Mas sempre, de alguma forma impossível, o arquivo retornava. Aparecia novamente na minha tela, restaurado perfeitamente, como se nunca tivesse sido removido. Era como se o suicidmouse.avi existisse independentemente de qualquer meio físico. Uma vez que alguém o assistia, o arquivo se tornava parte da mente dessa pessoa, impossível de remover ou destruir. 6 meses após ter encontrado o arquivo, já não conseguia mais distinguir claramente entre a realidade normal e aquela paisagem desolada. Passava horas caminhando através do escritório da Disney, mas mentalmente estava seguindo aquela procissão infinita de almas perdidas. Meus colegas falavam comigo, mas eu ouvia apenas ecos distantes por cima daquela música distorcida constante. Foi quando tomei a decisão final de escrever este relato. Se você está lendo isso, então já é tarde demais para mim. Provavelmente já me juntei completamente àquela procissão, tornei-me apenas mais uma sombra caminhando eternamente através daquela paisagem vazia. Mas talvez ainda haja tempo para você. Não procure o suicidmouse.avi. Não investigue material Disney perdido dos anos 1930. Não tente confirmar se esta história é verdadeira. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. Alguns arquivos nunca deveriam ser encontrados. Algumas verdades nunca deveriam ser conhecidas. Walt Disney e Ub Iwerks sabiam o que estavam fazendo quando lacraram aquele arquivo. Eles entenderam que haviam criado algo que transcendia a própria animação, algo que podia alcançar através da tela e capturar almas humanas reais. Eles protegeram o mundo mantendo aquilo escondido por quase um século. Mas eu quebrei esse lacre. Eu liberei essa coisa novamente no mundo. E agora ela está procurando por outras mentes para absorver, outras consciências para adicionar à sua coleção infinita de sofrimento. Se você trabalha com arquivo de material antigo, se você encontrar alguma referência a projetos Disney abandonados dos anos 1930, se alguém mencionar testes sonoros com Mickey Mouse que foram suprimidos, pare. Não investigue. Não procure. Esqueça que ouviu falar disso, porque o sofrimento é real. A dor é eterna. E uma vez que você vê o que não deveria ter visto, não há como voltar atrás. O arquivo ainda está aqui na minha mesa, mesmo que eu tenha destruído todas as cópias físicas. Suicidmouse.avi. 9 minutos e 42 segundos que destruíram completamente minha vida e minha sanidade. Às vezes eu ainda tentava trabalhar normalmente, mas minha mente sempre voltava para aquela paisagem desolada onde Mickey caminha eternamente. Agora posso ouvir os passos, não apenas na minha cabeça, mas fisicamente, ecoando pelos corredores vazios do escritório Disney depois do expediente. São os passos de todas as almas que foram capturadas pelo arquivo ao longo das décadas. Os animadores originais de 1930, outros funcionários que inadvertidamente encontraram o material, pessoas como eu que não conseguiram resistir à curiosidade. Todos nós caminhando juntos agora, através de ambas as realidades simultaneamente. Presos para sempre naquela procissão infinita de desespero, mas ainda conscientes o suficiente para saber exatamente o que perdemos. E então eu entendi a verdade final, mais aterrorizante que tudo que havia descoberto antes. Walt Disney não havia criado o suicidmouse.avi. Ele havia apenas encontrado uma forma de capturá-lo, de colocá-lo em película. Aquela coisa já existia independentemente, em algum lugar entre as dimensões da realidade, procurando por formas de alcançar e absorver consciências humanas. Walt havia inadvertidamente aberto um portal, criado uma ponte entre nosso mundo e aquele lugar de sofrimento eterno. O arquivo era apenas o veículo. A verdadeira entidade por trás dele era algo muito mais antigo e terrível. Enquanto escrevo estas palavras finais, posso ver Mickey Mouse se aproximando pela última vez. Não na tela, mas fisicamente presente no meu escritório, caminhando lentamente em minha direção com aqueles olhos vazios, fixados diretamente em mim. Ele está sorrindo agora. Não o sorriso alegre do Mickey clássico, mas uma expressão de satisfação terrível e predatória. Ele sussurra com aquela voz distorcida que se tornou minha companhia constante. David Chang. 17 anos de serviço fiel à Disney. Agora você pode servir para sempre, caminhando conosco através da escuridão onde nada termina e tudo dói eternamente. Posso sentir minha consciência sendo puxada definitivamente para aquela realidade alternativa. O escritório ao meu redor está se desvanecendo.
substituído pela paisagem desolada e infinita onde Mickey caminha há quase um século. O cheiro de tinta velha e película queimada está ficando mais forte, misturado com o aroma de terra seca e desespero absoluto. Este é meu último momento de lucidez no mundo real. Se alguém encontrar este relato, por favor, entendam que foi escrito como um aviso, não como entretenimento. O SuicideMouse.avi é real. Ele está procurando por novas consciências para absorver. E agora que vocês sabem da sua existência, ele provavelmente já começou a procurar por vocês também. Não importa o quão curiosos vocês estejam, não importa o quanto queiram confirmar se esta história é verdadeira, resistam. Protejam suas mentes, protejam suas almas. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. O sofrimento é real, a dor é eterna. E Mickey Mouse está sempre caminhando, sempre procurando, sempre sussurrando para aqueles que ousam olhar muito profundamente na escuridão dos arquivos Disney perdidos. Agora posso ouvir todos vocês que assistiram a este vídeo. Seus nomes ecoam na paisagem desolada. Vocês não precisaram encontrar o arquivo físico. Ouvir a história completa já foi suficiente para estabelecer a conexão. Mickey pode vê-los agora através das telas dos seus dispositivos, através das suas consciências curiosas que não conseguiram resistir a conhecer a verdade. Bem-vindos à procissão eterna. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma história aterrorizante aqui no canal. Sei que muitos de vocês estão se perguntando se o SuicideMouse realmente existe, se essa história tem alguma base na realidade. Deixem nos comentários se vocês já tiveram alguma experiência com material Disney perdido ou se conhecem outras lendas urbanas relacionadas aos estúdios de animação clássicos. Se vocês gostaram desta creepypasta e querem mais conteúdo de terror como este, não esqueçam de dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana eu trago histórias novas que vão arrepiar vocês da mesma forma. E cuidado com os arquivos que vocês encontram perdidos por aí. Nunca sabemos que tipo de coisa pode estar escondida, esperando para ser descoberta. Algumas vezes, a curiosidade pode custar muito mais do que imaginamos. Até a próxima, e lembrem-se, Mickey está sempre observando.